Quando ele viu a fé deles, disse-lhes: Homens, os teus pecados estão perdoados. Lucas capítulo 5, versículo 20. Li para vocês a narrativa da cura do homem paralítico e muitos de vocês se lembram que no último sábado à noite preguei sobre os fariseus e os doutores da lei que estavam assentados. Tentei representar a posição de muitos em nossas congregações que estão apenas parados. Preguei aos que de fora da congregação sobre as diversas razões que levaram a esse ficar sentado. Devo confessar que não contei com uma bênção tão grande como já vi como resultado daquele sermão. Quando cheguei aqui na tarde de segunda-feira, que é segunda-feira de Pentecostes, quando todo mundo deveria tirar férias, fui surpreendido ao chegar por volta das 3 horas por um amigo correndo até mim dizendo: Estamos felizes por você ter vindo, Senhor, pois já há uma sala cheia. Este abençoado resultado do meu sermão fez soar os sinos do meu coração durante toda a semana, e me senti profundamente grato a Deus por isso. Disse a mim mesmo que, como havia tirado daquela aljava uma flecha que tinha disparado tão bem, pegaria outra. Tendo falado com aqueles que estão sentados, penso que agora falarei com aqueles que não estão sentados, mas que de fato são as principais pessoas na congregação, ou seja, aqueles que estão doentes e arrependidos e que precisam do Salvador. Pois este homem paralítico que foi abaixado pelo teto por cordas era a pessoa mais notável naquela congregação. Podemos facilmente esquecer aqueles fariseus e eruditos cavalheiros legais, mas nunca podemos esquecer este homem a quem, assim que o deixaram descer pelas telhas com o leito até o meio diante de Jesus, o Salvador disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Confio que nesse momento alguns presentes nesta audiência que não estão sentados, mas que já estão orando. Deus tenha misericórdia de cujas orações estão subindo ao céu em tons como este. Senhor, me ajude. Senhor, salve ou eu perecerei. Vocês são as principais pessoas na congregação, tanto para o pregador quanto para o mestre do pregador. Ele se preocupa mais com você e com o que acontecerá em você do que com aquele e qualquer um dos fariseus ou doutores da lei que possam estar sentados por perto. Deus é glorificado ao espalhar seus milagres de misericórdia onde há maior necessidade deles. Nosso Senhor Jesus, quando o pobre homem foi derrubado pelos seus 4 amigos através do teto, disse-lhe imediatamente: Homem, os teus pecados estão perdoados. Mateus coloca as palavras de nosso Salvador assim: Filho, tenha bom ânimo, teus pecados estão perdoados. Enquanto o registro de Marcos é: Filho, teus pecados estão perdoados. Bem, Jesus pode ter proferido todas essas palavras, e todas as diferentes versões da história podem estar corretas, pois não é todo ouvido do homem que capta toda a frase que é falada. Podemos ficar felizes por haver 3 evangelistas que registraram o que o Salvador disse. Não há diferença real no sentido, e a diferença nas palavras pode apenas mostrar que Jesus disse todas as 3 frases. Podemos ficar felizes por haver 3 evangelistas que registraram o que o Salvador disse. Também vou, nesta ocasião, falar um pouco deste homem, primeiro, antes do seu perdão, a seguir um pouco mais sobre o seu próprio perdão e depois um pouco sobre o que esse seguiu ao seu perdão. Primeiro, então vamos pensar neste homem antes de seu perdão. Não nos dizem muito sobre ele. Se eu me entregar um pouco à imaginação, você aceitará o que vale. Este homem parece-me primeiro teve uma fé que se dirigiu ao Senhor Jesus. Evidentemente, enquanto lia a narrativa, ele ficou subitamente paralisado. Essa aflição geralmente surge repentinamente. Homens que cuidavam de seus negócios, tão ativos como sempre, foram em um momento acometidos pela paralisia. Este homem parece ter ficado completamente paralisado, de modo que não conseguia se mover. Enquanto estava naquele estado de desamparo, ele ouviu que Jesus de Nazaré havia chegado à cidade e acreditou que Jesus de Nazaré era capaz de curá-lo. Não me parece que seus amigos o tivessem levado a Cristo, a não ser o seu próprio pedido. A explicação mais racional de todo o processo parece-me ser esta. Ele acreditava em Jesus como capaz de curá-lo e continuou a chamar sinceramente, e a clamar e a orar, para que pudesse, de uma forma ou de outra, ser levado à presença de Cristo.
Ele não conseguia mexer as mãos e os pés, mas tinha os amigos. Pois bem, nunca houve ainda uma alma que tivesse fé em Cristo, a não ser que Cristo se revelasse mais plenamente na forma de amor a essa alma. Se você sabe que não pode salvar a si mesmo, se você acredita que Cristo pode salvá-lo, se sua única ansiedade deve ser colocada a seus pés para que ele possa olhar para você e a salvá-lo, ele certamente o aceitará. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, diz Jesus. Quer ele venha correndo, ou andando, ou rastejando, ou de quatro, desde que ele venha, Cristo o aceitará. E se a sua fé for apenas como grão de mostarda, nosso Senhor Jesus não os deixará morrer. Se houver apenas uma fé fumegante, ele não apagará o pavio fumegante. Você acredita nisso? Se você fizer isso, deixe isso te alegrar e te confortar a algo que já está bem com sua alma. Era melhor ficar paralisado e ter fé em Cristo do que andar reto como os fariseus e os doutores da lei, que não tinham fé. A aparente miséria da tua condição não é a verdadeira miséria dela. Pode até acabar sendo a bem-aventurança e a esperança disso. Se você crê em Jesus, não me importa o quão longe você caiu, nem quão grande é a sua incapacidade. Se você acredita em Jesus, será colocado em contato com a onipotência, e essa onipotência irá curá-lo. Nem quão grande é a tua incapacidade. Se você acredita em Jesus, você será curado. Acredito que este homem pensou ainda que Cristo poderia curá-lo, mas começou a sentir sua grande pecaminosidade. Tenho certeza de que sim, porque Jesus nunca perdoa onde não há arrependimento. Nunca houve ainda o decreto: teus pecados estão perdoados, até que primeiro houve uma consciência do pecado e uma confissão do pecado. Se confessarmos aos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este homem, deitado ali paralisado, chorou ao pensar em sua vida passada, suas omissões e suas comissões, suas falhas e suas transgressões, e seu coração estava pesado dentro dele. Ele parecia dizer aos seus amigos: leve-me de alguma forma ao grande profeta, leve-me à vista deste maravilhoso Salvador. Oh, leve-me ao contato dele para que ele possa ser restaurado, para que eu possa ter esta grande carga que me pressiona tanto tirado do meu coração. Pior para mim ainda do que a paralisia está a terrível sensação do pecado. Leve-me à presença deste Messias, deste filho de Davi, para que ele tenha misericórdia de mim. Essa eu concebo ter sido sua condição antes que a palavra de perdão lhe fosse dita. Em seguida, sendo ele próprio esperançoso, ele inspirou a esperança aos que estavam ao seu redor. É claro que eles não teriam levado a Cristo se não tivessem algum tipo de crença de que possivelmente ele poderia ser curado. É maravilhoso o que as pessoas doentes podem fazer mesmo quando não podem fazer nada. Como quando parecem totalmente impotentes, encontram força na fraqueza. Seu próprio desamparo parece ser o apelo onde ainda resta algo de generosidade no coração daqueles que estão perto deles. Então este homem implorou: creio que Jesus me curará, creio que ele terá misericórdia de mim. Leve-me até ele. Eles resolveram fazer isso se pudessem, e eles estavam dispostos a ser levados a Cristo. 4 homens robustos disseram: sim, de alguma forma conseguiremos levá-lo até ele, embora seja uma tarefa difícil, pois a casa é pequena, a sala está lotada, certamente haverá uma pressão na porta. Mas disse o pobre homem: oh, tente fazer isso, pois é minha única esperança. Se eu pudesse chegar onde Jesus pudesse me levar, ele olharia para mim e me salvaria. Oh, leve-me até ele. O paralítico não quis discutir como isso deveria ser feito. Então eles o carregaram até a porta da casa. Então disseram às pessoas que se aglomeravam ao redor: abram passagem para este pobre paralítico. E ele dizia: peço a vocês, amigos e vizinhos, abram caminho. Mas eles não conseguiram. Talvez eles também tivessem amigos que queriam ser curados, ou eles próprios tivessem ansiedade de ouvir o grande mestre. Então eles empurraram e pressionaram para chegar o mais perto possível. Veja aqueles fariseus e doutores da lei, questionadores, chegaram primeiro e bloquearam a entrada. Eles estão sempre no caminho de um pobre pecador. O que deve ser feito? Acho que os carregadores do pobre homem teriam abandonado a tarefa. Mas ele disse: não desista de tentar me fazer entrar. É minha única esperança. Oh, leve-me até ele.
Então a seguir o homem estava disposto a ser rebaixado à presença de Cristo. Não havia outro jeito senão subir aquelas escadas do lado de fora da casa e levá-lo até o topo do telhado. E ele, sem temer como muitos teriam feito, disse: sim, pare com isso, e me decepcionei. Esses 4 homens pertencentes a uma vila de pecadores eram adeptos do uso de cordas e logo prepararam o equipamento e abriram caminho pelo telhado. Como contém na leitura, sempre fico satisfeito com a ideia da poeira e dos detritos no telhado caindo sobre as cabeças dos fariseus e doutores da lei. Sempre me deleito pensar que aqueles cavalheiros teriam poeira na cabeça pelo menos uma vez, já que estavam lá certamente teriam pouco disso. É claro que quando esses cavalheiros vão a um local de culto, sentimos a obrigação de ser respeitoso com eles. Mas se chegarem fora de hora, quando há algum trabalho difícil em andamento, não se sente nenhum arrependimento especial. Se quando as almas estão sendo salvas, este cavalheiro tiverem seus calos pisados, nem sequer pedimos perdão e nem desculpas. Uma obra que Cristo teve que realizar não poderia ficar parada por causa de reverência aos eruditos doutores da lei. Então o telhado foi quebrado e este homem, embora paralítico, não teve medo de ser decepcionado. É provável que não tenha havido protestos dele quando começaram a decepcioná-lo. Acho que se fosse o meu caso, eu teria ficado com medo de que uma corda fosse um pouco mais rápida que a outra. Mas não, o homem permanece imóvel, sua paralisia e coragem misturada, até que cai a marca diante do Senhor. Ali está ele, deitado em seu colchão, no chão da casa, diante dos olhos do Salvador, exatamente onde ele queria estar. Aqui me dirijo a alguns que dariam tudo o que têm, que se pudessem ser colocados sobre o olhar de Jesus. O único pensamento de tal sofredor é: ó, se eu pudesse estar perto dele, ó, se eu pudesse estar perto dele, ó, se ele olhasse para mim, curasse meu desamparo e perdoasse meu pecado. Que imagem maravilhosa essa cena daria. A multidão é obrigada a abrir caminho, caso contrário terá de carregar o homem e sua cama sobre a cabeça. Então ele é jogado no meio deles e lá fica. O grande pregador estava pregado e parou. Há uma interrupção que na verdade não é uma interrupção para ele. Seu discurso é interrompido apenas por 1 minuto, para ser ilustrado com gravuras, para que os homens possam ver, anos depois, que o ouviram é apenas a impressão das letras, e que o milagre que agora será realizado será a gravura que transmitirá o maravilhoso significado do Mestre a todos os olhos. Assim, o pobre paralítico jaz ali diante do Salvador. É aí que você deseja mentir, querido amigo. Em sua tristeza mortal, pecado e fraqueza, você deseja deitar-se aos pés do Salvador. É aí que eu quero que você minta. Se você quiser ficar deitado aí, é aí que você mente. O Senhor Jesus está no meio de nós esta noite e você pode imediatamente se lançar diante dele. Faça isso, conte-lhe sobre sua paralisia. Diga-lhe como você está doente, como você é pecador. Não, você não precisa falar para que eu possa ouvi-lo. Seus ouvidos ouvirão o sussurro de sua alma. Suas batidas cardíacas serão vocais ao coração dele. E ele notará tudo que você diz ou sente no mais íntimo de sua alma. Apenas deite-se diante de Jesus. Enquanto você ficar aí deitado, o que você deve fazer? Este homem não disse uma palavra, mas creio eu, ele ficou ali deitado, arrependido de ter vivido como havia vivido, lamentando de ter desperdiçado sua vida, desperdiçado seu tempo. Penso também que ele ficou ali acreditando, olhando para aquele homem maravilhoso e acreditando que todo o poder estava nele, que bastava apenas falar a palavra e o pecador seria imediatamente perdoado. Então ele ficou ali na presença de Jesus, esperando perdão e cura. Segundo tópico. Agora, em segundo lugar, devemos considerar o próprio perdão. Este pobre paralítico não havia ficado ali muito tempo antes que o abençoado mestre quebrasse o silêncio e lhe dissesse: homem, seus pecados estão perdoados. Acho que os 4 homens lá em cima no telhado, olhando para baixo para ver o que aconteceria com o amigo, dificilmente entenderiam o que aquela frase significava. Eles o trouxeram a Jesus porque ele estava paralítico, mas ele quis vir primeiro porque era pecador. Ele desejava curar sua paralisia, mas secretamente em sua alma havia outro assunto que eles poderiam não ter entendido se ele tivesse tentado interpretá-lo. Para aqueles, foi o seu pecado, o seu fardo mais pesado, e o Salvador, o grande leitor de pensamentos,
sabia tudo sobre esse pecado. Então ele não lhe disse primeiro, levante-se e ande, mas começou dizendo, homem, seus pecados estão perdoados. O perdão do pecado veio em sua única frase. Ele falou, foi feito. Jesus disse, homem, os teus pecados estão perdoados, e eles foram perdoados. A voz de Cristo tinha um poder tão onipotente que não foi necessário pronunciar muitas palavras. Não havia nenhuma lição longa para o pobre homem repetir. Não havia nenhum problema intricado para ele resolver em sua mente. O mestre disse tudo o que era necessário naquela frase. Os pecados estão perdoados. O fardo de um pecador não precisa de 2 tiques do relógio para ser removido. Mais rápido que o raio do relâmpago é aquele veredicto de absolvição que vem dos lábios eternos. Quando o pecador jaz esperando, acreditando, arrependendo-se aos pés de Jesus. Foi uma única frase que declarou que o homem estava perdoado. Lembre-se que forma a sentença de alguém que foi autorizado a absolver. Ele foi enviado pelo Pai com o propósito de perdoar pecado. E não imagine que agora ele perdeu a autorização para perdoar, pois ele Deus exaltou com sua mão direita para ser um príncipe e um salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. Jesus é nomeado sumo sacerdote com o propósito de permanecer em nome de Deus e declarar a remissão dos pecados. O que Jesus disse foi falado com autoridade divina. É vão um sacerdote dizer a um pecador, eu te absolvo. O que ele pode fazer nesse caso? Ele ou qualquer outro homem que não se autodenomina sacerdote pode falar em nome de seu mestre e dizer ao penitente, se você se arrepender sinceramente, se você realmente crê, sei que está absolvido e te conforto com a garantia desta absolvição. Até aqui tá bom, mas somente um mestre pode realmente dar absolvição. Ela deve vir daquele que tem poder na terra para perdoar pecados. Agora, meu ouvinte, você nunca foi perdoado? Você está em seu banco e ainda assim deitado aos pés daquele querido mestre. Você deseja acima de tudo que ele lhe diga, os pecados estão perdoados? E você acredita que ele pode dizer isso? E acreditará isso como sendo a autoridade divina? Se assim for, acho que ele diz isso a você, pois em sua própria palavra ele declara que aqueles que acreditam nele são perdoados. Ele diz a cada um daqueles que são penitentes e acreditam em sua graça, os teus pecados estão perdoados. Aceita a absolvição e siga seu caminho. Faça como Martinho Lutero fez nos dias de sua sombra e angústia, quando o irmão monge lhe disse, você não acredita no credo e não diz, eu acredito no perdão dos pecados? No perdão dos pecados para si mesmo. Observe ainda que esta frase, embora fosse apenas uma, e fosse tão curta, ainda assim era maravilhosamente abrangente. Homem, seus pecados estão perdoados. Nenhum pecado sozinho, nem muitos pecados, mas todos seus pecados estão perdoados. Quando você entra em detalhes, tende a deixar algo de fora. Portanto, a declaração é completa. Não há detalhes fornecidos. Somente teus pecados estão perdoados. Pecados contra o Deus Santo, pecados contra uma lei justa, pecados contra o Evangelho, pecados contra a luz da natureza. Não há enumeração. O sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Homens, seus pecados estão perdoados. Assassinato, roubo, adultério, fornicação, blasfêmia? Sim, em uma única palavra, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Homens, seus pecados estão perdoados. Num repetindo movimento de onda divina da misericórdia, todos eles são levados embora. Não existe meio perdão do pecado. Ouvi alguém falando outro dia sobre o pecado original ser perdoado e os outros pecados serem deixados. Mas o pecado é um todo, vai ou permanece completamente. Não pode ser dividido em pedaços, está tudo aí ou não está. E não está lá se você crê em Jesus. Esta frase é abençoada e abrangente e liberta de toda mancha, mácula e de toda culpa. Homem, teus pecados estão perdoados. Observe também que esta frase não contém condições. O bendito Evangelho, falando a todo pecador arrependido e crente, dá-lhe perdão absoluto. Eis que a contagem está destruída. O registro da tua dívida está pregado na cruz, e quanto aos teus pecados, eles são como os egípcios quando o mar vermelho os engoliu. As profundezas o cobriram, não sobrou nenhum deles, por maiores ou muitos que tenham sido. Se você agora é um crente no Senhor Jesus Cristo, Ele lhe diz agora pela sua palavra, homem, os teus pecados estão perdoados. Oro ao abençoado Mestre por seu Espírito Santo,
para que sua palavra chegue a muitos aqui com poder. Oh, se aqueles lábios queridos que são como lírios que gotejam mirra de cheiro doce falassem com você. Oh, que aquelas feridas dele que são bocas que pregam perdão aos pecadores possam falar com você e dizer: teus pecados estão perdoados. Não há boca que pronuncie perdão como aquele corte em seu franco, do qual fala seu próprio coração quando ele diz: eu te amei e me entreguei à morte por ti. Teus pecados eu carreguei no madeiro e afastei de uma vez por todas. Homem, seus pecados estão perdoados. Oh, que o próprio Jesus pudesse assim falar eficazmente a muitos de vocês hoje. Mas observe que esta frase foi suficiente para o receptor. Mais tarde, quando o Salvador ressuscitou este homem paralítico com a saúde e a força, que ele não fez isso para que o próprio homem soubesse que seus pecados estavam perdoados. O homem já sabia disso, não precisava de mais provas, mas Jesus fez isso por outro motivo. Aos escribas e fariseus ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Eu te digo, levanta-te, toma teu leito e entre em sua casa. Aqueles homens incrédulos não tinham prova suficiente de que Cristo pudesse perdoar, mas aquele a quem Cristo falou não queria mais provas do que o poder daquela voz na sua própria consciência. E se ele falar contigo, meu ouvinte, você não irá querer nenhum livro sobre as evidências das Escrituras, as provas de inspiração e assim por diante. Para você, este milagre indiscutível do pecado perdoado permanecerá para sempre em suas mentes, para sempre como santo memorial da poderosa graça de Deus. Será para ti um sinal eterno que não se apagará, de que Deus te perdoou e falou de paz à tua alma, e este Deus será o seu Deus para todo sempre. A toda alma que se encontra num caso semelhante ao do pobre paralítico, que jaz arrependido e crendo aos pés de Jesus, sua palavra dá a garantia confortável: crê, os teus pecados, que são muitos, serão todos perdoados. Acredite e siga seu caminho em paz. Toda alma que encontra num caso semelhante ao do pobre paralítico que jaz arrependido e crendo aos pés de Jesus, sua palavra dá a garantia confortável: crê, os teus pecados, que são muitos, serão todos perdoados. Acredite e siga seu caminho em paz. A toda alma que encontra num caso semelhante ao do pobre paralítico. Agora, termina observando, em terceiro lugar, o que se seguiu depois do perdão deste homem. Ele foi absolutamente irreversível e eternamente perdoado, pois os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Ele nunca joga rápido e solto com os homens. Ele nunca concede perdão ao de seu trono e depois executa o pecador perdoado. Seu perdão cobre tudo o que pode vir depois, bem como tudo o que aconteceu antes. Mas o que aconteceu com este homem? Acredito que primeiro houve uma paz interior que invadiu sua alma. Se você pudesse olhar para o rosto daquele homem paralítico, ainda paralítico, deitado naquela rede, você teria visto uma transformação maravilhosa. Você já viu um rosto transfigurado? Se você é um ganhador de almas, já viu isso com frequência. Nem todos os rostos humanos são bonitos. Alguns são absolutamente repulsivos. O semblante de alguns que vieram por muito tempo no pecado é terrível de se olhar. No entanto, notei rostos que a princípio mal pude suportar quando as pessoas foram gentilmente conduzidas ao Salvador. Perceberam o amor de Deus por elas. Finalmente acreditaram e sentiram em suas almas o beijo de paz. Ora, eles pareciam positivamente lindos. Eu gostaria de tê-los fotografado, só que era uma coisa muito sagrada. Fale de fisionomias. A graça de Deus é um embelezador tão eterno que o rosto do qual você teria se afastado com desgosto e dito: não pode haver nada de bom por trás desse semblante. É absolutamente mudado pela obra poderosa do Senhor. Não digo que uma única característica possa ser alterada. A pessoa pode ter a mesma característica, mas há que diferença maravilhosa existe na expressão de todo o conforto do semblante, quando a graça gratuita e o amor moribundo lançaram seu feitiço mágico sobre o Espírito. O Espírito Santo fez os mortos viverem, e as pessoas nasceu de novo em Cristo Jesus. Bem, essa mudança ocorre na mente deste homem. Tenho certeza que aconteceu quando Jesus lhe disse: os teus pecados estão perdoados.
Ele não tinha pressa em ser ressuscitado de seu estado de paralisia. Ele não parece ter dito uma palavra, e aqueles escribas e fariseus olharam com seu semblante malévolo. Mas ele não assustaram. Ele ficou imóvel e não tinha pressa nem mesmo para a próxima bênção do mestre. Isso aconteceria no devido tempo. Ele sabia que aconteceria. Ele estava de bom ânimo, pois Jesus não lhe dissera: "Tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados?" Mas a seguir seguiu-se a cura imediata do homem. O mestre disse: "Levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa." Nosso abençoado mestre estava acostumado a pregar o evangelho de uma maneira que ouviu alguns amigos questionarem muito. Eles nos dizem que não devemos ordenar aos homens que acreditem e se arrependam, porque eles não podem. Existem dois partidos em lados opostos desta questão. Um diz: se você disser a um homem para acreditar e se arrepender, isso prova que ele pode. O que não acredita. E outros dizem: se eles não conseguem se arrepender, você não deve exortá-los a fazê-lo. O que também não acredito. Embora eu saiba que eles estão tão indefesos quanto aquele pobre homem paralítico, incapaz de levantar as mãos ou os pés, ainda assim, em nome do mestre dizemos, como o mestre costumava dizer: levante-se, pegue sua cama e ande. Oh, diz um, eu não poderia dizer isso a um homem não regenerado. Não faça isso, irmão, se você não consegue. Vá para casa e vá para a cama. Qual é a utilidade de você para esse trabalho? O homem que pode falar milagres é aquele que é desejado, e o homem que pode falar como seu mestre lhe ordenou que falasse. Certamente, a fé não reside em acreditar que o próprio homem pode fazer o que lhe é ordenado. A fé reside em acreditar que Cristo pode fazer isso. E, portanto, falando em nome de Cristo, dizemos ao pecador, assim como o Senhor Jesus faz ao homem com a mão atrofiada: estende a tua mão, e ele o faz. Veja Ezequiel falando aos ossos secos no vale. Ezequiel, você acredita que esses ossos secos podem viver novamente? Eu não acredito, diz ele. Sei que eles estão mortos. O Senhor lhe disse: Ezequiel, o Salvador disse a este homem: levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. Agora observe sua obediência precisa. Imediatamente ele se levantou diante de todos eles. A tendência de uma pessoa paralisada é ficar paralisada na vontade. Algumas pessoas, sem dúvida, têm doenças que podem ser facilmente curadas se acreditarem que podem ser curadas, porque afinal não há grande problema com elas. Mas este homem estava completamente paralisado, mas ele creu tão plenamente em Cristo que se levantou e ficou diante do mestre. Então Jesus disse: pegue o seu leito. Acho que o vejo desfazendo aquelas 4 cordas e rapidamente ele coloca o colchão nos ombros. Ande, ele caminha. Entre em sua casa, diz o mestre. Ele poderia ter parado e dito: não, Senhor, deixe-me ficar e ouvir o sermão. Mas não, ele não disse uma palavra sobre isso, mas foi para sua casa. Oh, que todos fossem tão obedientes a Cristo como este homem, que tendo a simplicidade da fé, prestassem a mais completa obediência. Mas muitas vezes é assim que os principais pecadores, quando o perdão lhe é concedido, lhe dão ao mesmo tempo uma consciência eterna, uma mente solícita, um espírito submisso. Fazei tudo o que ele vos disser, disse a Virgem Mãe aos servos em Canaã da Galileia. E esse é um bom conselho para você. Se Cristo te curou, obedeça imediatamente. Obedeça exatamente, obedeça em tudo, seja pequeno ou grande. Se alguns dizem que não é essencial, lembre-se de que o que não é essencial para a salvação pode ser essencial para a obediência. Faça isso se Jesus ordenou. Faça isso, quer lhe pareça essencial ou não. Essa não é uma pergunta para você fazer, é uma pergunta sem coração e sem amor. Ele te curou, faça o que ele lhe ordenou, como lhe ordenou e não levante nenhuma dúvida. Pegue a sua cama e vá para a sua casa, se ele assim o mandar. Ou se ele disser: aquele que crê e for batizado será salvo. Creia e seja batizado. Se obediente é aquele que merece ser obedecido. Agora, por último, diz que este homem levantou-se imediatamente diante deles, tomou o que estava deitado e partiu para sua casa, glorificando a Deus. Acho que ouviu o que ele disse. Glória, ele gritou, glória a Deus. Ele se sentiu tão contente e tão feliz que arrumou sua cama diante de todos. Enquanto caminhava, glorificou a Deus. Você não teria feito o mesmo se estivesse paralisado e tivesse sido restaurado como ele foi?
e você não fará isso? Se você esteve preso ao pecado e Cristo o libertou, certamente aproveitará a primeira oportunidade para contar aos outros o que Jesus fez por você e procurará glorificar o nome dele. Não me surpreendi quando o irmão me disse recentemente: passei a manhã inteira na oficina dizendo aos homens que encontrei o Salvador. E um deles, no domingo passado, voltou-se para sua esposa neste tabernáculo e disse: estou salvo. Ela lhe disse: não perturbe o culto, mas quase desejei que ele tivesse feito isso. Que misericórdia é ser salvo. A salvação coloca um novo sol em nosso céu e uma nova alegria em nossos corações. Acredite em Jesus e esta salvação será sua. Que Deus conceda que assim seja, pelo amor de seu querido Filho. Amém.